Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 23. No momento que o Ministério de Louvor entoava essas últimas canções, eu comecei a ter uns flashbacks aqui também de algumas coisas. O Ronaldo falou e eu comecei a... Quando ele começou a falar das coisas que ele lembrou, dos louvores que ele lembrou de antigamente, eu comecei a lembrar umas coisas que Deus fez na minha vida há uns tempos atrás e é tão maravilhoso esse Deus. Como isso nos enriquece, estar na presença do Senhor. Ele nos traz à memória coisas que a gente nem lembrava mais. Eu vou ler só, a princípio, eu só vou ler o versículo de número 4. Todos nos encontraram? Salmos 23, fica bem no meio da Bíblia aí. Diz assim, o versículo 4 do capítulo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça um instante. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa, nessa noite, ó Deus, falar com cada um, segundo a tua vontade, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, assim como o Senhor tem usado o ministério de louvor aqui, que o Senhor possa me usar agora como instrumento em tuas mãos, para que eu possa conduzir a tua palavra de acordo com o teu querer e a tua vontade. Que a tua igreja, Senhor, como terra fértil, esteja preparada para receber a semente, ó Deus. E que essa semente brote em cada coração aqui e gere frutos, ó Deus, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi, ele vem falando através desse versículo que nós lemos, ele vem falando sobre uma coisa que nos aproxima mais de Deus, que é o vale. Comprovado, isso é comprovado. É comprovado. As pessoas que mais se aproximaram de Deus foi nos momentos de maior dificuldade das suas vidas. Eu tenho certeza que com você não foi diferente. Acho que 99% das pessoas que tiveram uma prova real da existência de Deus foi em um momento de muita dificuldade. E aqui o salmista vem dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu só li um versículo, mas a gente tem muitas coisas para falar dentro desse versículo. Eu notei algumas, aqui fiz um esboço pequeno aqui, a respeito do vale. E a primeira coisa que eu notei aqui o vale, ele nos aproxima mais de Deus. Foi uma das primeiras coisas que eu notei. E eu notei uma outra coisa aqui também. Ele é imprevisível. O momento de dificuldade, ele vem na nossa vida quando a gente menos espera. Independente da sua condição financeira,
independente do seu estado emocional. Se você não passou, se você está passando, ou talvez você vai passar, mas ele sempre vai acontecer em nossa vida. E o salmista Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele escreve, ele começa a falar, e depois dentro desse mesmo versículo, ele começa na primeira pessoa, e depois ele envolve a segunda pessoa do plural. Quando ele fala, tu está comigo, estará comigo. Então, existe aqui um segredo dentro desse versículo, que o salmista Davi vem nos ensinando. Que você pode passar por ele, mas o Senhor estará com você. Então, Davi vinha aqui falando a respeito do vale que ele estava passando naquele momento. Mas, ao mesmo tempo que ele vinha dando detalhes, ele já vinha revelando que ele sabia quem estava com ele. Talvez você esteja passando uma dificuldade, talvez você esteja passando pelo vale. Mas você tem certeza de que o Senhor está contigo? Quando nós temos a certeza de que o Senhor Jesus está conosco, nós passamos pelo vale de cabeça erguida. Nós passamos pelo vale sabendo que nós venceremos. E ele vem dizendo assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo. E ele vem dizendo assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, ela é alguns dos instrumentos ou objetos que os pastores usavam para conduzir as suas ovelhas. Então Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia e ele confiava no cajado do seu pastor. E ele dizia consigo, posso passar pelo vale, mas eu sei que tu estás comigo. E um consolo que nós temos é que o nosso pastor, ele não larga a sua vara, nem larga o seu cajado. Salmista Davi, todos conhecem a história de Davi. E Davi teve grandes experiências com Deus. Davi era um menino pequeno, quando o Senhor o escolheu. E talvez você esteja dizendo aí, mas por que Deus me escolheu se eu sou tão pequeno? Mas existe uma diferença entre eu, você e Davi. Davi sabia quem era Deus. A Bíblia conta que quando o profeta foi lá para ungir a Davi, todos desacreditaram, até o próprio pai dele. Até o próprio pai dele desacreditou que fosse Davi o escolhido. E Davi estava lá no campo, um menino desacreditado pela sua família. Talvez você seja aí desacreditado por onde você anda. Talvez você passe nos lugares e as pessoas olhem para você e elas não consigam enxergar Deus em você. Não se preocupe com isso, isso é comum. Isso é comum na sociedade. Tem uma frase do Rick Chester, que eu não sei, não vou formular ela aqui exatamente como ele escreveu, porque eu não vou me lembrar. Mas ele diz assim, as pessoas elas conseguem enxergar o que você conquistou, mas elas não enxergam o percurso até você chegar lá. Então as pessoas, elas podem até olhar para você e dizer, mas como que essa pessoa conseguiu chegar até aqui? As pessoas olhavam para Davi e elas viam apenas um menino, mas elas não sabiam que esse menino, para defender as suas ovelhas,
já tinha rasgado um urso no meio, já tinha flechado um leão. As pessoas elas só conseguem enxergar você quando você está de pé. Quando você está caído, quando você está na dificuldade, as pessoas elas muitas das vezes esquecem de você. Mas é aí que você precisa confiar em quem você serve. É aí que você precisa acreditar com quem você anda. E Davi, ele sabia quem era Deus. Davi sabia quem era o Deus a quem ele servia. E ele dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tem uma característica aqui em Davi que talvez falte em nós. É a braveza, é a valentia de insistir, de continuar. A fé, ela só existe dentro de nós quando tudo dá errado. A fé não explode dentro do nosso coração quando tudo dá certo. Porque é natural dar certo. Agora, quando tudo dá errado, é que precisa nascer dentro de nós essa certeza. E deixa eu falar para vocês, é difícil. É muito difícil você olhar para alguém e você vendo que está dando errado e você dizer, vai dar certo. Você vendo que as circunstâncias ali não estão propícias e você dizer, vai dar certo. Passei por uma experiência recentemente, compartilhei com algum de vocês. Vou contar de novo porque nem todos estavam aqui. Mas em um período de 11 meses, aproximadamente 11, 12 meses, não me recordo, a gente perdeu 2 crianças. E foi muito difícil falar para minha esposa e para o meu filho que a gente precisava continuar e acreditar em Deus. E por um instante eu fui questionado por ele. Um dia ele estava triste, chorando, porque queria um irmão. E eu disse para ele, filho, pede para Deus. E ele falou, eu já pedi, mas ele não me dá. Como você enfiar na cabeça de uma criança de 6 anos, que você disse para ela que se ela pedisse para Deus, Deus daria. E ele disse, eu pedi, mas Deus não me deu. E você dá e dizer para ele, olha filho, mas isso que eu falei é verdade. Ele poderia dizer para mim, você é mentiroso. Porque você disse para mim que ele ia me dar. E tentamos mais uma vez, minha esposa ficou grávida, e a gente contou para ele novamente, filho, você vai ter um irmão. E foi a maior alegria dele. Uma semana depois, eu tive que contar para ele que não ia mais ter um irmão de novo. Como provar para essa criança que Deus é real, que Deus existe? Como? E ele dizer, e o mais triste de tudo isso é ele virar para mim e dizer, por que Deus fez isso comigo? Se ele já tem os meus 2 avós lá e ele levou meu irmão. O que você falaria para o seu filho? Então é muito fácil dizer que Deus é bom, que Deus é real, que Deus existe, que vai dar tudo certo, quando realmente tudo dá certo. Mas quando dá errado é difícil. E você contar de novo para ele, ele entrar em desespero e chorar e você não ter como consolar. E você recebi convocação na escola, dizendo que ele estava nervoso, batendo nas crianças, e foram questionar ele, ele falou que era porque ele queria um irmão, ele não tinha um irmão. E isso aí desestrutura a gente, né? Essa mensagem de hoje é para nos ensinar que o deserto faz parte da sua caminhada. Só se nasce fé, só se nasce verdadeiro cristão quando eles passam por um deserto. Talvez você não passou ainda, mas eu sinto muito te dizer, você vai passar um dia. Mas você precisa saber com quem você está. Davi tinha certeza absoluta que Deus, se ele passasse no deserto, Deus estaria com ele.
voltando a falar do meu processo, e aí, às vezes, eu via ele triste, chorando, minha esposa triste, chorando, e eu procurava uma palavra para consolar eles, e só tinha uma palavra que eles já estavam cansados de ouvir eu falar, que era: confia no Senhor, Ele vai fazer. Eu dizia para ele: filho, confia em Deus, que Deus vai te dar. Filho, se é isso que você quer, pede a Deus que Ele vai te dar. A palavra do Senhor diz que muitas das vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E às vezes a gente pede sem entendimento, sem sabedoria para pedir. Nós precisamos saber pedir a Deus. E nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu fiquei com medo. Confesso para vocês que aí eu fiquei com medo. E aí que eu precisei pôr minha fé em prova e continuar acreditando, porque não basta você dizer que você acredita, você precisa agir. Você precisa fazer ação também. E eu falei: o Senhor vai nos dar, o Senhor vai fazer. E eu comecei a orar a Deus, eu falei: Deus, agora eu vou pedir diferente, Pai. E eu falei para ele, eu falei: filho, começa a pedir ao Senhor, que se realmente for a vontade dEle, se realmente for o desejo dEle, que você tenha um irmão, peça sim. Porque às vezes é a sua vontade, mas às vezes não é a vontade de Deus. E eu comecei a pedir a Deus, falei: Senhor, é a minha vontade, é a vontade do meu filho, Deus. Mas acima deles está o Senhor. Falei: Deus, o meu coração está partido, porque eu quero agradar a Ele. Mas eu sei, Senhor, que Ele precisa te conhecer, independente do Senhor dar ou não para Ele isso. E Deus age. E do nada, sem assim esperar, nós ficamos grávidos. E aí eu falei: Deus, agora está nas tuas mãos, Pai. E olha como Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Além de fiel, Ele veio diferente, Ele veio acalmando o meu filho, porque das outras 2 vezes ele estava muito ansioso, muito eufórico, e ele veio calmo, tranquilo, e a gente falou: fala ou não fala? Esperamos 3 meses para depois falar. Falei: não, a gente fica com medo, querendo ou não, a gente fica com medo. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. E nós contamos para ele, das outras vezes que nós contamos para ele, ele ficou maravilhado, ele ficou assim, sabe, de uma alegria. E nós contamos para ele, ele já sabia. Ele falou: já sabia já, sem ninguém falar para ele. Então, queridos, existe uma diferença quando você começa a confiar no Senhor. Ele começou a orar com sabedoria e Deus deu para ele, sabe o quê? A calmaria, para ele ficar tranquilo. E nós fomos fazer ultrassom e eu falei: meu Deus do céu, todo mundo falando: vai ser uma menina, vai ser uma menina. E ele disse: se for menina eu não vou gostar. Só vou gostar se for um menino, porque eu pedi foi um irmão. Não é uma irmã não, não quero irmã não, eu quero um irmão. Falei: ô Jesus, se o Senhor der uma menina, o que eu vou falar para ele? E se esse menino desgostar dessa menina? E todo mundo: vai ser uma menina, vai ser uma menina. E aí a gente foi fazer ultrassom e ele lá, todo carinhoso, segurando na mão da mãe dele, acalmando a mãe, porque o Espírito Santo de Deus ali já tinha se apossado da vida dele, já tinha dado a certeza para ele que o que ele tinha pedido a Deus, Deus tinha respondido. E aí o médico falou que era um menino. E quando nós saímos, ele me chamou e falou assim: paizinho, quando ele falou, eu já sabia que era um menino. Então, assim, Deus já tinha trabalhado dentro do coração dele. Queridos, Davi aqui estava falando assim: eu vou passar no vale da sombra da morte, mas eu sei quem vai estar comigo. Ei, o processo tem que acontecer na tua vida. O deserto tem que acontecer na tua vida. É inevitável. Não adianta, você tem que passar.
Nós derramamos muitas lágrimas aqui, talvez as pessoas olhassem para a gente e não identificassem a tristeza que tinha dentro do nosso coração, porque é muito duro você contar para todo mundo que Deus, sabe, que você vai ter um neném e daqui a pouco você dizer para ele, não vou ter mais. E aí vai de novo e você conta e não vai ter mais. Mas a gente serve a um Deus, e Deus nos ensinou nesse meio que o processo faz parte da nossa caminhada. Não adianta, você tem que passar por ele. Talvez estejam vendendo um evangelho falso para vocês, dizendo que se vocês andar com Deus, vai ser tudo mil maravilhas, se você pedir, Deus vai te dar, mas eu vou dizer algo para você, vai ter dia que você vai pedir, que você vai confiar, que você vai estar pleno que vai dar certo, e vai dar errado. Vai dar errado às vezes. Porque eu tenho certeza que hoje eu vejo o cuidado, eu vejo o carinho, e hoje eu consigo entender, né, a minha esposa cuidando ali, eu até quero pedir perdão a ela perante todos, que eu fico repreendendo ela, falo, amor, calma, paciência, falta 5 meses ainda, agora 4, né? Calma, e ela ansiosa porque ela está feliz, ela está radiante pelo que Deus tem dado, e a gente não entende, né? Às vezes eu estou meio assim de fora, não entendo, porque eu não passei o mesmo processo que ela passou. Para ela foi muito mais difícil do que para mim. E às vezes a gente julga os outros, achando que os outros têm que sair do processo dele da mesma maneira que você saiu. Talvez o processo dele é mais difícil e você não está compreendendo. Então tenha paciência. Talvez o seu processo seja, você passou rápido, mas essa pessoa aí que você está aí ajudando, o processo dela vai demorar mais um pouco e você precisa compreender. E é necessário ouvir muitos não, para depois ouvir um sim. Eu notei aqui algo também acerca do que a gente está lendo aqui. E Davi, ele vem dizendo assim, quando ele fala, eu circulei a palavra andasse, né, andar, que é da primeira parte, ainda que eu andasse. Quando Davi fala sobre andar, ainda que eu andasse, ele vem falando sobre dar passos firmes, sobre dar passos confiantes, porque ele sabia com quem ele estava andando. Na sua caminhada, você sabe quem anda com você? Você sabe quem é verdadeiramente? A gente ouve muitas pessoas dizer, eu sei quem são meus amigos, depois que eu perdi tudo. Muitas pessoas falam, aí eu descobri quem eram meus amigos. Eu estava conversando com uma pessoa, essa semana passada, e ela falou assim, eu vim descobrir que aquelas pessoas não eram meus amigos quando eu caí, que nenhum deles ficaram perto de mim. Então Davi vinha dizendo, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ele saberia que ele daria passos firmes, porque quem estava conduzindo ele era alguém que sabia o caminho a qual iria levar ele. Então o Senhor Jesus é quem nos conduz. Então andando com Deus, não importa por onde você passar, não importa aonde você vai passar, mas você vai chegar até o destino. Eu notei também, eu circulei aqui, outra palavra, que era não temer mal algum. Esse não temer mal algum, Davi, ele vinha entendendo e tentando passar essa mensagem para quem fosse futuramente ler, era a importância da confiança em Deus. Andar com Deus não é difícil. Agora, confiar em Deus na hora da tribulação, é difícil, gente. É difícil, não adianta, não posso
chegar aqui e querer dizer para você, não, é fácil, é tranquilo. É difícil, mas a gente precisa ter uma coisa que Davi tinha certeza, ele não iria desistir. Então, o que eu quero dizer para você, não desista. Se tiver difícil, continue. Está doendo? Continue. Mas parece que não vai chegar ao fim. Continue. Aquele que perseverar até o fim, alcançará. Eu quero que você ainda abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43. Não tem nada melhor do que você viver algumas situações para você comprovar que Deus verdadeiramente existe, que tudo que a gente fala aqui não é conversinha, não é balela, é real. O nosso Deus, Ele é real, Ele existe. Versículo de número 2. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sébia por ti. Vá para o versículo 5 agora. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajudarei desde o ocidente. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que crerem para a minha glória, eu os formarei, sim, eu os fiz. Então, aqui é mais uma certeza de que Davi sabia, ele sabia do que ele estava falando. Davi sabia que no momento que ele passasse por esse processo que ele tinha que passar, ele sabia quem estaria com ele. Eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Se hoje você passar por um deserto, se hoje você estiver passando por um deserto, você sabe quem vai estar com você? Não precisa me responder. Eu só quero que você responda essa sua pergunta no momento em que você passar por isso. Pastor, você está profetizando que eu vou passar num deserto? Não estou profetizando. Mas como eu disse no começo da leitura, esses processos eles são inevitáveis. Eles vêm, não adianta. Uma hora ou outra eles vão vir. Jesus foi levado ao deserto certa vez. A Bíblia conta que ele foi levado para ser tentado por Satanás. E foi um processo. E ele tinha que passar por esse processo. E quando Jesus é levado no deserto, quando a Bíblia fala nesse deserto, literalmente foi um deserto aqui. Mas existe outro significado também na palavra deserto. Deserto também, quando a Bíblia vem falando sobre deserto, esse deserto que a gente costuma falar, é as provações também. Que parece que você está sozinho, parece que todo mundo esqueceu de você. Então dá-se o nome de deserto. Então quando Jesus está lá nesse deserto, a Bíblia diz que Jesus começa a sentir fome. E o que o Satanás oferece para Jesus? Pão. Então quando você passar pelo deserto,
as oferendas que vão vir até você é para que você saia do deserto. Mas você precisa identificar que você só pode sair no momento certo. Então Jesus, a princípio, ele estava com fome. Um pão na hora da fome é bem-vindo. Mas ele entendeu que ele tinha que passar por esse processo. Se Jesus tivesse saciado a sua fome, ele teria anulado uma parte do deserto que ele tinha que passar. E ele recusou. Então identifique, preste atenção. Se alguém vir oferecer um atalho para que você saia do seu deserto, pastor, me explique. Talvez você receba aí um convite para que você pule uma fase da sua vida. Olha, você não precisa passar por isso. Mas por que você está passando por isso? Não existe uma maneira aqui. Não negocie com o pecado. Não faça acordo com Satanás. Se você sabe quem verdadeiramente está com você, você vai recusar qualquer tipo de oferta para que você pegue um atalho. Passe pelo deserto com o Senhor Jesus. No tempo, o Senhor te exaltará. Vou explicar melhor para você. E se quando a gente tivesse acontecido tudo isso com a gente tivesse se revoltado e dissesse, eu não quero mais, eu sei que não vai dar certo, não quero mais filho, pronto. Acabou. Era bem mais fácil. Eu poderia estar evitando um sofrimento. Mas eu sabia quem era Deus. Deus tinha falado para mim, eu vou te dar um filho. Para que tu saibas que eu sou Deus. Já contei isso para vocês. Ele me deu um nome no mesmo dia. Há 3 anos atrás, ele me deu um sonho. E ele disse, eu vou te dar um filho, para que tu saiba que eu sou Deus, e será um menino, e tu vai colocar o nome dele, Jonatas. E nosso filho se chamará Jonatas Miguel. Porque minha mulher, ela é chique, e ela quis colocar um a mais. Falou assim, Senhor, já que tu quer me dar, então vou botar 2 nomes logo. Jonatas Miguel. Então, queridos, se o Senhor te prometeu, Ele vai te dar. Não importa, não pule as fases. Passe o processo. Não pegue atalhos. Não tente facilitar e se livrar. Você precisa passar. E Davi, ele vem dizendo, eu sei quem está comigo. Se eu passar no fogo, Ele está comigo. Então, para finalizar aqui, já estou terminando. Se não deu certo da primeira, o Senhor prometeu para você? Quem aqui tem alguma promessa de Deus na sua vida? Quero que levante só quem tem promessa de Deus. Agora eu quero que levante a mão só aqueles que a promessa já cumpriu. Aqueles que estão esperando a promessa, levanta a mão. Deus está prometendo um pouco, hein, gente? Vocês não estão pedindo ou Ele não está prometendo mesmo? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês que levantaram a mão. Se Deus prometeu para vocês, Ele vai cumprir. Do jeito que Ele prometeu. Pode ter dado errado 10 vezes aí. Não importa quantas vezes deu errado. Se Ele prometeu, vai dar certo. Mas você precisa passar pelo processo. Não pule os processos. Você precisa passar por ele. Mas eu quero que você passe por ele com a certeza de quem está contigo. Porque quando Davi vem dizendo assim, nesses salmos que nós lemos, ele vem dizendo assim, olha, eu sei que o fogo vai cair, eu sei que vai cair raio, mas eu sei quem está comigo, porque a sua vara e o seu cajado me protege. Então, se você crê nesse pastor que tem a vara e o cajado nas suas mãos, não sou eu, estou falando de Deus, tá? Não, esse pastor aí que está com a vara e o cajado em suas mãos, é Jesus de Nazaré, é o pastor de Davi, que desacreditado por todos, disse assim, eu sei quem é Ele, eu sei quem eu sirvo, não importa o que vier, eu sei quem está comigo, eu sei que eu vou vencer. E acredite, confie,
Quando todos desacreditarem em você, saiba que ainda existe um que confia, que é aquele que prometeu a você que faria. A Bíblia conta que os homens estavam lá, né? Já contei um pouquinho da história de Davi, mas vou para finalizar aqui, para vocês verem o quanto Deus é fiel. Um monte de cabra desse tamanho, grandão, tremendo, morrendo de medo, um gigante. Talvez você esteja aí com medo de enfrentar o seu problema. Talvez você esteja aí achando que o teu problema é maior do que o teu Deus. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue concluir o processo, Carol? Porque a nossa mente, infelizmente, ela nos mostra primeiro o problema. E só depois a gente consegue compreender quem está conosco. E aí a gente consegue ver o problema maior do que o nosso Deus. Mas Davi olhava diferente. E o gigante era grandão, os homens todos com medo, soldados tudo com medo. Ele disse, deixa que eu vou. E muitos acreditaram dele, falaram, esse daí? Mas ele sabia quem andava com ele. Davi sabia quem andava com ele. Você sabe quem anda com você? Você sabe quem está com o cajado na sua mão, lutando por você? Quando você descobrir verdadeiramente, que eu sei que você vai descobrir, e é por isso que ele nos leva para o deserto, e é por isso que ele nos permite passar por esses processos, para que quando a gente não saiba, a gente descubra. E aí Davi vai lá e derrota o gigante sozinho. Um monte de homem assistindo um menino derrubar um gigante. Vai ter um monte de gente assistindo você derrubando o gigante, porque ele não é maior do que o seu Deus. Ele não pode ser maior do que a promessa que o Senhor fez para você. Eu não sei o que Ele prometeu para você. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas eu sei para quem você pediu. E eu tenho propriedade para dizer que eu sei quem é Deus, que eu sei o que Ele pode fazer, porque eu sou prova viva disso. Porque Ele fez comigo o que Ele fez com Davi. Ele prometeu e Ele cumpriu em minha vida o que Ele iria fazer. Se coloque de pé.